paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema O Deus de toda provisão. E hoje nós chegamos na lição de número 5. E a lição de número 5 ela está imperdível porque ela tem um tema muito interessante. O tema dessa lição é as consequências das escolhas precipitadas. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, conhecido pelos judeus como o livro de Bereshit, no capítulo de número 13, do verso 7 ao verso de número 18, tá? Então, o livro do Gênesis, capítulo de número 13, do verso 7 ao verso de número 18. Mas eu faço um conselho para vocês, eu dou um conselho que faça a leitura de todo o capítulo de número 13, para que vocês possam entender um pouquinho melhor toda essa dinâmica, por que as escolhas precipitadas. Eu queria mandar um alô para o nosso irmão Carlos e para a nossa irmã Odete, tá? Que eles moram na capital aqui do estado de São Paulo. Eles são professores da Escola Bíblica Dominical. Então eu estou mandando um abraço aqui para a irmã Odete, para o irmão Carlos, que Deus continue realmente lhe abençoando, tá? Quem pediu aqui foi o nosso irmão Carlos, também da capital, porque o Carlos foi a primeira pessoa que comprou o meu curso de introdução ao hebraico bíblico. Então que Deus continue realmente abençoando. Já faz um tempinho que ele comprou, ele me pediu essa semana para que eu estivesse mandando um alô para a irmã Odete e para o irmão Carlos, amém? Que Deus continue realmente abençoando a vida de vocês, queridos. Você que ainda não adquiriu, tá? Adquire, tá? O curso de introdução ao hebraico bíblico. São 2 DVDs, onde em 10 aulas, 5 videoaulas aqui, mais 5 videoaulas aqui, eu dou uma introdução ao hebraico bíblico. Fazendo esse curso, você estará apto a ler e escrever na língua hebraica. É um curso realmente fascinante para vocês, professores que militam nessa área. Quando vê uma palavra em hebraico, saber pelo menos ler ela, pronunciar ela de forma correta. Eu sempre deixo o link, tá, na descrição do vídeo. Compra pelo Mercado Livre em até 12 vezes de R$12,04. Amém? Se você ainda não adquiriu, ainda dá tempo, adquire esse curso que realmente vai enriquecer o teu ministério. Queridos, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escolhas precipitadas. E nós vamos enfatizar a vida de Ló. Quem era Ló? Né? Ló, ele era sobrinho de Abraão. Tá? Ele era sobrinho de Abraão. Uma coisa que nós precisamos deixar muito bem claro logo na introdução, que a partida de Abraão da terra de Ur dos Caldeus para essa terra que ele ainda iria descobrir qual era, que era a terra de Canaã, Ló não fazia parte do plano original. Deus não chamou Ló, tá? Nós vamos observar então que quando nós trazemos aquilo que Deus não pede para nós trazer ou caminhar conosco, nós que trouxemos na bagagem aquilo que Deus não pede, nós sofremos também algumas decepções. E foi isso que aconteceu com a vida de Abraão. Abraão recebeu uma chamada, mas a chamada não estava inclusa no pacote quem? Ló. Ló não estava incluso no pacote, tá? O ponto de número 1 diz assim: cuidado com as escolhas. Ponto de número 1, a prosperidade de Abraão. O nosso autor começa assim: Deus fez de Abraão um homem muito próspero. Suas riquezas eram resultado de sua obediência e confiança em Deus. Queridos, muito cuidado com essa afirmação. Porque o que dá-nos a entender, o que nós temos entendido nessa leitura, é: se eu for obediente ao chamado de Deus, riqueza e prosperidade sempre me acompanharão. Muito cuidado, porque eu tenho sido fiel a Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês, ou quase todos, têm sido fiéis a Deus também. E a prosperidade, da maneira que é retratado no mundo capitalista, ele não acontece com aqueles que são
são fiéis, com aqueles que são sinceros. Ou seja, quantas pessoas sinceras a Deus que estão me ouvindo agora, tá? Que passam dificuldades financeiras. Então observa que a fidelidade a Deus não está atrelada à riqueza. Eu conheço muito crente, tá? Muitos crentes que não são fiéis e prosperam. Não são fiéis na totalidade e conseguem ser prósperos. E existem outros que são muito fiéis e não conseguem a prosperidade. Mas existe também, é claro, aqueles que são fiéis e conseguem a prosperidade. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não podemos atrelar fidelidade à riqueza. Ou seja, não podemos fazer essa conexão. Tá? Não existe essa conexão. Se fosse assim, todos os cristãos fiéis seriam prósperos financeiramente. E essa não é a regra. Essa não é a tônica do Evangelho. Essa não é a tônica da palavra de Deus. Então vamos tomar muito cuidado com essa regra, ok? Vamos tomar muito cuidado com essa regra. Por quê? Perceba que quando Abraão sai da terra de Ur, ele vai para onde? Para a terra de Canaã. Na hora que ele chega na terra de Canaã, aconteceu um fenômeno. Qual foi o fenômeno? Da seca. Começou a ter fome naquela cidade. E eles desceram para onde? Eles desceram para a terra do Egito. Quem é que desce para a terra do Egito? Abraão, Sara e o seu sobrinho Ló. Quando eles chegam lá na terra do Egito, eles prosperam. Ambos conseguem adquirir riqueza. Perceba que quando Abraão e Ló voltam do Egito, eles voltam ainda mais prósperos. Eles voltam ainda mais ricos. Eles voltam com muito mais gado dentro para si. Então perceba que ambos prosperaram no Egito. Então nós vamos observar que essa prosperidade, aumentada ainda na terra do Egito, teve uma consequência drástica para ambos os lados. No ponto de número 2 diz assim: Abraão fez a escolha certa. Abraão deixou sua terra e sua parentela porque decidiu obedecer ao chamado de Deus, embora não tivesse noção para onde ele estava indo. O autor continua dizendo assim: outros estão enfrentando dificuldades financeiras e familiares por desobediência a Deus. Isso é uma realidade. Muitas pessoas, né, encontram dificuldades financeiras e familiares por conta de desobediência a Deus. Então o que nós temos que entender é os dois lados da moeda. Existem pessoas que padecem financeiramente, por exemplo, gastam mais do que ganha. Ganha R$2.000, gastou R$2.500, quanto você ficou negativo? R$500. Aí no próximo mês, essa dívida ela aumenta, ela vai sempre girando uma bola de neve. Então perceba que em alguns momentos da vida, tá, a dificuldade financeira é atrelada a quê? A uma desobediência, a um não planejamento correto das suas finanças. Mas em outros casos também, tá, o endividamento, a dificuldade financeira não é causada por infidelidade e nem por má administração, mas é consequência de uma má administração pública também. Nós não podemos negar isso, nós temos que ter nós temos que pôr as coisas na balança. Então vamos entender muito bem essa questão. Existem pessoas que sofrem financeiramente por causa da sua própria ignorância. Na administração, outros são avarentos ao extremo e não conseguem prosperar, não conseguem deslanchar na vida financeira. Existem outras pessoas que também que sofrem um progresso financeiro, já não é por questões já de má administração, é porque existe uma má administração no setor público, onde as pessoas não conseguem adquirir, os seus salários não melhoram, e enfim, ou seja, as coisas vão acontecendo aonde eles se sentem o que? Zelado. Aonde ele se sente o que? Prejudicado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão também. Tá? No ponto de número
Ainda no ponto 2, o nosso autor fala sobre Jó. Perceba que Jó ele era íntegro, obediente, porém experimentou terríveis crises. Tá? Então nós jamais podemos atrelar o que? Ao sofrimento, a uma má espiritualidade. Ou seja, eu não estou bem com Deus, por isso eu sofro na minha vida financeira, nas crises. Ou seja, se eu não estou bem, eu vou entrar em crise. Mas se eu estou bem, eu vou de vento em polpa. Não, não funciona bem assim, tá? Não funciona, isso não é regra. Isso não é regra. Nós temos que entender muito bem esse princípio. Ponto de número 3. Abraão passa pelo Egito. Então perceba que agora Abraão ele ia enfrentar uma das piores crises da sua história. Ou seja, quando ele deixa de confiar na providência de Deus, naquele que chamou ele, que era para ele estar na terra de Canaã, onde começou a ter fome, ele desacredita, ele teme por algum momento e ele desce então na terra do Egito, que era um lugar muito mais próspero, um lugar onde tinha comida, tinha bebida, tinha prosperidade, a economia estava desenvolvendo de forma maravilhosa. Então ele pensou consigo, eu não vou deixar minha família aqui padecendo, nós vamos ir para o Egito, ainda que o Egito não fazia parte do itinerário divino. O Egito não fazia parte. O Egito simplesmente foi uma pedra de tropeço na vida de Abraão. Foi um atalho que ele tomou. Tá? Foi um atalho. O Egito nada mais é do que um atalho que muitos de nós tomamos enquanto nós estamos indo para o céu. Então observa que ele desce até o Egito. E o que ele adquire no Egito? Muitas riquezas. Muitas riquezas. Então por isso que nós precisamos tomar muito cuidado do que? De nós andarmos simplesmente olhando pela vista. Porque se Abraão, nesse momento, ele tivesse exercitado a fé, ele não teria descido ao Egito. Olha o perigo das escolhas precipitadas. Se ele tivesse perseverado na fé, Abraão experimentaria uma grande providência de Deus em meio à crise, ali mesmo na terra do Egito. Mas quando nós estamos preocupados, angustiados, quando nós estamos eufóricos, nós nos precipitamos. Então perceba que a precipitação ela nos cega. A precipitação limita a nossa visão. A precipitação impede que nós vejamos o que está atrás das montanhas. Então perceba que Abraão ele ficou impedido de ver e de exercitar a sua fé porque ele se precipitou indo para a terra do Egito. E olha o que acontece, ele chega lá e ele tem muita prosperidade. Aí a Bíblia diz que Abraão volta da terra do Egito, ele ergue um altar e também volta com ele quem? Ló. Vocês sabem o que significa a palavra Ló? É tão interessante que no original hebraico não é Ló, na verdade é Lot. Né? Lot significa coberta, cobertura, véu. Lot tem a ideia daquilo que está oculto, aquilo que está guardado, aquilo que ninguém consegue ver, tá? É o véu, aquilo que cobre. Então nós vamos ver nas atitudes de Ló o reflexo do que? Do seu nome. Então Lot é aquele que não consegue ver. Lot é aquele que anda com um véu. Lot é aquele que não consegue ver além de si mesmo. Isso é muito interessante, queridos. Leva isso para a tua escola bíblica dominical, se possível. Nós não podemos ser como Lot, ver a si mesmo. Eu preciso ver os outros. Eu preciso ver os outros. Isso é muito profundo. Olha o ponto de número 2. O tópico de número 2. Ló é atraído por aquilo que vê. Ponto de número 1. Briga entre os pastores de Abraão e Ló. Queridos, então nesse ponto, briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Observe que ao deixar o Egito, Abraão seguiu com sua família para o norte.
ele acampou próximo a Betel e ali encontrou um altar que havia construído para o Senhor. E naquele altar ele oferece novamente um sacrifício para Deus e ele recomeça novamente a sua caminhada de fé, porque ele tinha tomado um atalho. Aí o ponto de número 2 diz assim, a decisão de Abraão. Por que Abraão tomou uma decisão? Porque teve brigas entre quem? Entre Abraão e Ló. E eu quero salientar com vocês, eu quero que vocês leiam comigo o capítulo de número 13 de Gênesis, e o versículo de número 7 que diz assim, e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de Ló, ponto e vírgula. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Porque Moisés, depois de ele narrar a briga, a contenda que teve entre Abraão e Ló, ele faz esse relato. Que relato? Depois do ponto e vírgula, ele diz que os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Por que ele faz esse relato logo após uma briga entre o seu tio e o sobrinho? Entre o sobrinho e o tio, entre Ló e Abraão. É muito interessante, queridos, e se possível, leve isso para a classe de vocês. O autor está salientando o quê? Que os ímpios estavam presenciando a briga de crentes. Abraão era um crente, Ló também era um crente. Mas aqueles crentes, eles estavam dando mau testemunho para aqueles que não adoravam ao único Deus e que moravam naquela terra. Ou seja, todos os fariseus e os cananeus estavam presenciando a briga de quem? Entre dois crentes. Queridos, isso nos traz uma profundidade muito grande. Nós não podemos... Briga já não é algo bíblico. Briga já é algo antiético, antissocial. Deus nos livre no meio dos crentes ainda. Mas infelizmente, quantos cristãos brigam entre os cananeus e os fariseus? Quantos dentro do ônibus, dentro do metrô, pro taxista, no emprego, na escola, da faculdade, na rua, falam mal de outro irmão da fé. E os não crentes ficam só ouvindo, ficam só percebendo. Ou seja, falam, nossa, eu achava que eles eram irmãos realmente, mas até entre os crentes tem briga, até entre eles existe disputa, contenda. É por isso que o autor ele relatou que depois dessa contenda, aí ele dá esse adendo. Ele mostra que os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Ou seja, Moisés está salientando, ele está nos ensinando uma grande verdade, que nós não podemos ficar discutindo, muito menos na presença de pessoas que ainda não possuem a mesma fé do que a nossa. E isso é tão interessante que depois o nosso autor ele diz assim, a decisão de Abraão. Tá? Qual foi a decisão de Abraão? Eles começaram a brigar, Abraão tomou uma decisão. Agora Abraão já não estava mais influenciado pelo Egito. Tá? Ele não estava mais influenciado pelo Egito. É por isso que no ponto de número 3 diz assim, a escolha precipitada de Ló. Qual foi a decisão de Abraão? A decisão de Abraão foi o seguinte, Ló, não é bom que nós ficamos brigando entre nós. E muito menos os seus pastores e os meus pastores. Observe que os cananeus e os fariseus já estão vendo essa briga entre irmãos, entre crentes. E não é bom, é um mau testemunho para a propagação do evangelho. Vamos fazer uma coisa? Abraão poderia pensar o seguinte, porque Abraão ele era o líder do clã. Ele era o líder da sua família. Tá? Ele trouxe consigo muito gado, ele começou a ter pessoas também com ele. Depois que ele veio do Egito, ele trouxe muitas coisas. Inclusive, tá? É muito interessante que até a serva Agar, que nós, se tivéssemos possibilidade, nós estudaríamos isso no capítulo de número 16, ela é uma egípcia. Já parou para pensar nisso? Como que ele conheceu ela? Da onde que ele trouxe? Da sua passada na terra do Egito. Então perceba as mazelas que acontecem quando nós damos uma passadinha na terra do Egito. Tá?
Nós conquistamos coisas, mas essas coisas vão nos prejudicar ao longo da nossa caminhada. Ou seja, a riqueza que Abraão conquistou lá na terra do Egito causou o que? Briga e contenda entre os pastores dele e o do seu sobrinho Ló. Mas Abraão agora já estava livre disso, porque quando volta, Ló não faz um altar, mas Abraão faz. Perceba que o altar a Deus, ele tem a capacidade de nos libertar espiritualmente da terra do Egito, não das suas consequências, tá? Por isso que a Bíblia não falha, querido, aquilo que o homem planta, ele colhe. Ou seja, Abraão na sua alma tirou o Egito do coração, mas nas consequências ainda ele iria sentir na própria pele as consequências daquela descida na terra do Egito. Então Abraão diz o seguinte para Ló, é o seguinte, ó, eu vou para onde eu quero, você fica aqui. Não, mas Abraão não fez isso. Abraão transferiu a responsabilidade para Lote, para Ló, escolhe, não é bom que nós ficamos brigando, escolhe para onde que você quer ir. Aí entra a revelação, o nome Lote. Observa que a descida de Lote para a terra do Egito influenciou ele completamente, cegou ele, não permitia mais que ele via além de si mesmo. É por isso que quando ele dá aquela olhada, os seus olhos vai para onde mais o atrai. Ele olhou e disse, nossa, mas aquela terra é muito boa, árida, bonita, verdejante. Abraão, eu quero aquela terra. Aquela terra é muito melhor. Olha que campina bonita, verdejante. Ela é como a entrada da terra do Egito. Ela é como o jardim do Senhor. Porque eles ouviam a história do jardim do Senhor. Que jardim que era esse? O Gan Éden, o jardim do Éden. Eles ouviam essa história. Então, nos relatos, na verbalização, Ló entendeu que o jardim que o Senhor tinha criado era parecido com aquilo que ele estava vendo. Então por isso que ele disse, eu quero ir para lá. Mas perceba que os seus olhos viu o exterior, mas os seus olhos não foi capaz de ver o interior daquele lugar, onde a Bíblia diz que a corrupção e o pecado imperava de forma abrupta naquele lugar. Então observa que o nome Lote está muito ligado às atitudes daquele homem. Ou seja, ele não estava vendo, ele não estava enxergando o perigo que ele estava entrando. Queridos, por isso que todas as nossas decisões, ela tem que ser refletida, ela tem que ser analisada e ela tem que ser aprofundada. Eu não posso simplesmente trabalhar no mundo da razão ou no mundo do sentimento. Os dois têm que estar atrelados. Eu preciso razoar, eu preciso ponderar, eu preciso daquela respirada antes de tomar a decisão correta. Existe o salmista, uma vez ele disse o seguinte, na minha precipitação eu fiz uma grande besteira, eu fiz uma afirmação. E parece que pergunta para o salmista, mas qual é a afirmação que você fez? Eu falei que todo homem é mentiroso. E o salmista disse, eu me precipitei quando disse isso. Se ele tivesse dito, alguns homens são mentirosos, ele estaria corretíssimo. Porque eu conheço alguns, vocês também conhecem pessoas mentirosas. Mas afirmar que todo ser humano é mentiroso é no afã, é na precipitação ele disse isso. Então perceba que nós precisamos ser mais cautelosos nas nossas escolhas. E Ló então fez uma escolha precipitada. Ele andou simplesmente pela vista, ele estava encoberto pelas mazelas do Egito. Observa que ele não estava andando com aquilo que Deus tinha dito para Abraão. Mas agora os seus olhos via somente o que? O Egito. O Egito, aquele mundo ilusório, contaminou a vida de Ló. Ló viu o exterior, mas ele não conseguia contemplar o interior daqueles moradores de Sodoma e de Gomorra, que futuramente seriam exterminados pelo próprio Deus. Aí nós temos o ponto de número 3, Ló,
um caso de prosperidade e perdas. Ponto de número 1, Ló e suas riquezas. Ló também foi abençoado e se tornou um homem próspero. Certamente possuía muitos servos e servas de grande rebanho. A separação entre Ló e Abraão era algo inevitável, porém, a forma como se deu não foi das melhores. Tudo indica que Ló ficou deslumbrado com a fertilidade da terra, tomando uma decisão precipitada e não honrando o seu tio. Não se deixe enganar pelas belezas das coisas deste mundo passageiro, não abra mão daquilo que é eterno. Tá? Tem pessoas que estão muito mais preocupadas com o terreno do que com a eternidade. E Ló, ele era um homem simplesmente amante de si mesmo. Por quê? Porque nessa escolha eu tenho certeza que Ló pensou, eu vou ferrar o meu tio. O meu tio vai se dar mal. Ele deu direito para eu escolher. Agora ele está realmente em maus lençóis. Eu vou escolher a melhor parte e vou deixar a pior parte para ele. É como se Ló comesse a carne e desse o osso para Abraão roer. Querido, mas como nós estamos, quando nós estamos embriagados com a precipitação, nós roemos o osso. Nós roemos o osso. Então vamos tomar muito cuidado com as precipitações. Tá? Palavras precipitadas, julgamentos precipitados, olhares precipitados, falas precipitadas. Vamos tomar muito cuidado com esse pensamento precipitado. Tá? Porque nós poderemos errar. Nós poderemos estar em equívoco. Porque a precipitação nos leva a isso. Quer ver um caso? Existe um ditado que diz assim, que a primeira impressão é aquela que fica. Isso não é verdade. Porque muitas pessoas podem olhar para mim, por exemplo, e falar, nossa, mas o Fábio ele é metido, o Fábio é arrogante, o professor Fábio ele é isso, ele é aquilo. Aí vocês conhecem a minha vida pessoalmente, vocês veem, vocês começam a se relacionar comigo, e você começa a perceber que eu não sou aquilo que você imaginava. Vocês percebem então que a primeira impressão não é a que fica? Na verdade, a impressão que fica é a última impressão. É aquela que você conviveu. Porque muitas pessoas, nossa, eu me enganei com aquela irmã. Eu achava que aquela irmã era metida, aquela irmã era arrogante, e ela não é. Olha que gente boa que ela é. Então vamos tomar muito cuidado com as decisões precipitadas. Tá? Ponto de número 2. A guerra dos reis. Aí Ló foi para a terra de Sodoma e Gomorra, aí teve uma guerra naquele lugar. Tá? 4 reis brigou com outros 5 reis, e resumo da história, Sodoma foi invadida. Quem eles levam? Eles levam muitas pessoas, inclusive Ló. Ló agora estava preso. Tá? Mas o que eu quero que vocês notem nessa história, que é algo muito interessante, inclusive foi matéria que eu escrevi no meu livro. Só me lembrei que meu livro ficou pronto. Tá? Daqui mais ou menos uma semana eu vou na capital, vou lá em São Paulo buscar ele e vou apresentar para ele. Vou apresentar esse livro para vocês, tá bom? Vai ser uma grande novidade onde eu relato a história da vida de Abraão, tá? Mas enfim, Abraão então, olha que interessante, Ló agora está preso. É tão interessante que um moço escapa e ele vai conversar com quem? Com Abraão. Então perceba que esse moço vai conversar com quem? Com Abraão. A minha pergunta é, como que esse moço conhecia Abraão, se ele estava juntamente com Ló? Perceba que esse moço foge e ele vai diretamente para onde? Para Abraão. Ele chega lá e diz, Abraão, teu sobrinho Ló foi preso. O teu sobrinho Ló está em cativeiro. O teu sobrinho Ló está em perigo. Como que ele soube dessa história? Quem falou para ele de Abraão? Queridos, percebam que Ló, quando ele estava em Sodoma e Gomorra, ele comentou do seu tio. Ele comentou da índole de Abraão. E é por isso que quando aconteceu essa tragédia, esse moço escapa e ele tinha consciência de que a única pessoa para socorrer na terra
Ló naquele momento era quem? Abraão. É por isso que ele vai desesperadamente em Abraão. Ele relata tudo para Abraão, então Abraão pega 318 homens e vai libertar quem? O seu sobrinho Ló. Querido, que lição maravilhosa. O que Abraão poderia fazer? Não, ele está colhendo aquilo que ele plantou. Ele agora vai comer na minha mão. É julgamento de Deus. Deus vai deixar ele apodrecer lá. Por quê? Porque ele fez a escolha errada. Não, mas o sentimento de Abraão não era sentimento de vingança. Não era um sentimento de rancor, mas era o sentimento da graça de Deus. Abraão entendia que quando nós saímos da presença de Deus, nós erramos e nós precisamos da graça de Deus para nos restaurar. Eu tenho certeza que ele lembrou quando ele foi para a terra do Egito, a dramaturgia que o Eterno fez para tirar ele da terra do Egito e colocar ele novamente nos caminhos do Senhor. Então Abraão não deixou se iludir. Abraão não foi dominado pela vingança, pelo rancor, não. Abraão foi dominado pelo sentimento da misericórdia. Ele reuniu seu pequeno exército de 318 homens e foi enfrentar, libertar o seu sobrinho Ló. E a história nos diz, a Bíblia diz que ele resgata então o seu sobrinho Ló. O que isso nos mostra? Misericórdia, graça. Mesmo que algumas pessoas ajam de formas precipitadas contra nós, que nós possamos transformar isso em bênção para a vida delas. Eu termino essa aula dizendo o seguinte, que as escolhas precipitadas podem destruir as nossas vidas, mas pessoas com um olhar futurístico pode simplesmente nos tirar dessa crise que nós estamos passando. Então vamos tomar muito cuidado com as decisões precipitadas. E se nós formos afetados em algumas decisões precipitadas, lembre-se de uma coisa, que existe graça de Deus e graça da nossa comunidade para nos resgatar e trazer de volta nós para o caminho correto, o caminho da palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Então até a nossa próxima aula, querendo Deus.